Boa noite, irmãos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à casa do Pai. Para mim, um prazer, mais uma vez, estar com os irmãos e com os amigos. Eu disse isso ontem, repeti de manhã e estou repetindo. Parece até mentira, não é? Mas é um prazer mesmo, irmãos. É um privilégio estar na presença de Deus, estar na casa dEle, ouvirmos as palavras dEle e diante do povo dEle. O que você quer mais do que isso? Não é bom? É maravilhoso. Eu fico feliz porque você decidiu estar aqui para mais uma sequência de estudos dentro desta linha de pensamento profético que estamos tentando trazer para a nossa querida e amada igreja. No momento onde o mundo está sendo advertido com tantos sinais e maravilhas, com acontecimentos ocorrendo a cada segundo em nosso planeta, e divulgado através dos veículos de propaganda das mais variadas formas, nós passamos a estar acostumados com tantas informações concernentes a esses acontecimentos que até já não nos sensibilizam mais. Mas em meio a essa situação, nós precisamos, como povo de Deus, como remanescente do Senhor, como povo da profecia, como aqueles que irão terminar a obra de Deus neste planeta, nós precisamos manter os nossos ouvidos espirituais abertos, os nossos olhos espirituais abertos, o nosso discernimento claro, a fim de que possamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. É por isso que nesta noite eu quero convidá-los para aquele que eu reputo ser o tema mais difícil dessa pequena sequência que me propus estudar com os irmãos. Vim comentando com a minha esposa, não com essas palavras, mas vim comentando com ela o grau de dificuldade para se entender a temática desta noite. E por isso eu gostaria de fazê-lo de uma maneira bastante cadenciada, bem simples, bem fácil. Quero fugir da ideia de pregação. A ideia é realmente um seminário, para que nós possamos aprender linkando a palavra com o dom de profecia e os acontecimentos do momento. E não deixando de trabalhar com a história. Este é o nosso pensamento a todo momento. Muito bem. Quero convidá-los para que abramos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5, você está com a Bíblia na mão, e vai abrir sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 5, João, capítulo 5, e o verso 39. Um texto extremamente conhecido, mas não menos importante, mesmo sendo conhecido e muito já frisado. Posso convidar você para ficar em pé? Vamos ler esse texto juntos, ou seja, vamos ler esse texto para abrir o seminário desta noite. João, capítulo 5, verso 39. A palavra diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus Cristo está nos concitando, nos desafiando a ler as Escrituras? Não. A olhar as Escrituras? Também não. A ter as Escrituras? Muito menos. Mas a examiná-la. É o exame acurado e ao mesmo tempo equilibrado da Bíblia que nos traz conhecimento e compreensão. É a Bíblia e o exame dela que nos torna completamente protegidos contra os enganos dos últimos dias. Porque o diabo é mais inteligente do que nós, é mais poderoso do que nós, é mais sagaz do que nós, e sabe muito bem como derrubar um fiel remanescente. É por isso que o exame das Escrituras, um exame consciente, acurado, trabalhado, honesto, protege o Filho de Deus contra as armadilhas desses últimos dias. Portanto, eu quero convidar você, dentro desse arcabouço, para que nós oremos neste momento. Vamos orar.
maravilhoso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, bendito e engrandecido seja o teu nome para sempre. Somente tu és Deus no céu, somente tu és Deus em todo o universo, somente tu és Deus sobre esta terra e sobre todas as nações, somente o Senhor é o Deus desta igreja e é o nosso Deus. Estamos reunidos mais uma vez neste local que se chama a tua casa, para juntos estudarmos a tua santa palavra. Suplicamos a tua bênção, suplicamos a compreensão do teu Santo Espírito, a abertura da nossa mente, e à medida em que o Senhor for mostrando, revelando, orientando, sejamos tocados pelo teu poder e a tua misericórdia. Fica conosco neste momento, Senhor. Nós pedimos em teu poderoso e bendito nome. Amém. A igreja pode se assentar, por favor. Vivemos em uma era especial. Vivemos em uma era ímpar, nada comparada a outras épocas já vividas pela raça humana. Vivemos no que entendemos ser talvez uma das últimas gerações a existir neste planeta. Estamos terminando uma grande quantidade de profecias sendo cumpridas em nossos dias. Estamos atravessando o cumprimento de outras profecias e estamos no limiar da consecução e da abertura de novos segmentos proféticos. A igreja do povo remanescente, a igreja do advento, oriunda de Apocalipse 10, tendo como base histórica o movimento de 1844 e sedimentada na palavra que nos leva a todos os patriarcas e profetas, esta igreja, e não outra, terminará a obra de Deus. E você, irmão e irmã, amigo, senhora e senhor, querido filho de Deus, filha de Deus, você é desafiado a participar do momento mais importante da história deste planeta. Nós somos uma geração privilegiada. Somos uma civilização que atravessa o século XX, começa o século XXI e talvez não termine o século XXI. Este término não é em função de nossa morte, mas em função do cumprimento de todas as profecias que a Bíblia tem declarado ao longo dos séculos de existência da Escritura. Que privilégio nós temos! Que privilégio nós temos! Você pode achar que a sua existência não tem significado, que a sua presença na igreja não tem valor, de que você é mais um crente, é mais um cristão, de que esta é mais uma igreja, igreja adventista do Jardim dos Ipês, mas não é, não é. Nós vivemos numa era final, numa época final, num momento final, numa situação final. E tudo que a igreja tem conhecido sobre profecia até agora, tudo que ela tem conhecido, não se compara aos grandes eventos que estão por vir e que ainda não são do nosso conhecimento. Portanto, vivemos numa era importantíssima. A Bíblia chama esta era como uma era de angústia. Veja como ela classifica esta era. Era de angústia. É a maior das eras, era de angústia mundial. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia neste momento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Queira, por favor, abrir sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, o senhor estava com a Bíblia aberta, a senhora estava com a Bíblia aberta em João, agora vai para Lucas, capítulo 21.
Evangelho de Lucas, capítulo 21, e os versos 25 em diante, até o 28. Queira, por fineza, acompanhar essa leitura de abertura do nosso simpósio desta noite. Lucas, capítulo 21, versos 25 em diante. As palavras são do Senhor Jesus. O momento é o seu discurso profético no templo. O sermão profético que mais abalou todas as gerações pós-escrita foi esse aqui. Veja o que ele diz em Lucas 21, versos 25 em diante. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está o quê, igreja? Próxima. Mas nesta narrativa tão poderosa do Senhor Jesus, o maior dos profetas, eu chamo a sua atenção para o início da narrativa, bem no verso 25. Por favor, localize aí. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. É assim que está na sua Bíblia? Angústia das nações. O Senhor Jesus está dizendo que um dos últimos acontecimentos seria uma angústia tremenda entre todas as nações do planeta. Esta angústia, esta coisa terrível, esta opressão, essa depressão, essa situação terrível, esse espremimento, é assim que fala? Espremimento, assim que fala, está certo isso? Do verbo espremer? Agora eu me enrosquei. Espremimento, existe isso? Brincadeira, né? Então vamos mudar. Esse espremer desses acontecimentos trazem uma situação angustiosa para todos. É uma era, irmãos, uma era de mistérios. Século 21, 2019, estamos vivendo uma era de mistérios. Cito: o que acontece com o Triângulo das Bermudas? Os senhores conhecem este fato. Aqueles que estudam, pesquisam, ficam consultando a internet, etc, etc, etc. O que acontece com o Triângulo das Bermudas? Por que é que aviões passam por ali e desaparecem? Por que é que navios passam por ali, suas tripulações desaparecem e esses navios são encontrados algum tempo depois à deriva, sozinhos? Por que coisas estranhas acontecem nesse triângulo imaginário chamado Triângulo das Bermudas? E não só o Triângulo das Bermudas, que está aqui na América Central, mas existem dois outros triângulos misteriosos. Um no sul da África, na região de Madagascar, e outro na Ásia. Coisas interessantes acontecem ali. Era de mistérios. Era de mistérios também é o famoso caso Roswell. Já ouviu falar? O que é o caso Roswell? Este caso é o caso em que o serviço secreto americano diz ter encontrado algumas figuras estranhas na década de 40 e capturou essas figuras estranhas vivas, classificando-as como extraterrestres. A história é muito longa, existem muito artigo escrito sobre isso, muitos livros escritos, muita curiosidade. Mas é também uma era de mistérios, irmãos, conforme Jesus disse aqui em Lucas 21. Angústia das nações, porque é uma era de angústia. E
uma das coisas que nós estamos vivendo é esta era de mistérios. Nunca a ufologia foi tão falada. Estudo de fenômenos inexplicáveis. Aparições e desaparições. Luzes que aparecem e desaparecem. Seres que aparecem e desaparecem. Objetos que aparecem e desaparecem. Situações da natureza inexplicáveis. Animais que nunca antes foram descobertos, estão sendo descobertos no fundo do mar, vivos. Dizem que tem milhões de anos. Incrível. A datação bíblica para o planeta é de cerca de 7.000 anos, mas a dos cientistas é diferente. Vivemos numa época, numa era tremenda de angústia, mas também uma era de conquistas. Nunca as vacinas salvaram tantas pessoas. Uma era de conquistas onde a comunicação global tornou esse planeta, com cerca de 180 países, todos parecem que irmanados debaixo de um teto só. Você diz alguma coisa aqui, se tiver com algum instrumento eletrônico de captação da sua comunicação, lá no Japão fico sabendo o que você fez. O vazamento de óleo, de petróleo no nosso litoral do norte e nordeste, como os senhores estão acompanhando, não é? A Marinha está fazendo uma pesquisa profunda e agora os satélites estão captando, estão localizando os navios que trafegaram ali nos últimos 4, 5, 6, 8 semanas. E no espaço de uma semana passou por ali 1.040 navios. E eles estão mapeando um por um e vão descobrir. Já sabe que o petróleo é venezuelano, mas não sabe de onde veio. É uma era de conquistas. Agora não se fala mais em Lua, agora é a colonização de Marte. Esta era de angústia, que classifica a nossa geração como talvez a última, é também uma era de fracassos. Fracasso porque a guerra ao terror está acontecendo e o terror está ganhando. Em algumas frentes de luta, as forças da lei estão aumentando, ou seja, estão ganhando, mas na maior parte das vezes, a guerra ao terror está trazendo perdas para nós. É uma era de fracassos porque se prega a pacificação de comunidades, e hoje nós temos só no Rio de Janeiro 2 milhões de pessoas vivendo em comunidades. Dos seus 7,5 milhões de habitantes da Grande Rio, 2 milhões vivem em comunidades. É uma área de fracassos porque, enquanto o Brasil é a fazenda do mundo, há uma crise alimentar no mundo que força milhões saindo da África e da Ásia e se dirigindo para países mais ricos, neste movimento migratório incrível. É uma era de fracassos porque, enquanto se prega que algumas economias estão crescendo, a maior parte dos países estão estagnados ou decrescendo, e isso gera muitos problemas. Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria essa angústia das nações. Essa angústia provocada por essas eras de mistérios, de conquistas, de fracassos. É também uma era de tragédias. Tragédias diárias. É só você ligar sua TV. É só você conectar seu celular. É só você entrar num meio de um veículo de comunicação qualquer e você tem informações maciças em grande quantidade, diárias, de tragédias. E agora, a mais recente de todas, as duas mais recentes, o aquecimento global, que vai fazer com que nós tenhamos uma vida terrível daqui a 30, 40 anos, se prepare. E o desmatamento da Amazônia, que estamos vivendo agora, não é? É uma era de riquezas, preconizada pelo crescimento de alguns países ricos que estão ficando mais ricos. Você já viu? Quanto mais rico o sujeito é, mais rico ele fica. Você já viu o rico ajudar alguém? O pobre ajuda alguém, mas o rico dificilmente ajuda alguém.
Por isso que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Bom, eu estou exagerando, não é? Tem muitos ricos bonzinhos convertidos. É verdade. Tá bom. Mas nesta era de riquezas, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É uma era de angústia, porque é uma era de religiosidade. E o que é a era de religiosidade? O Islã, por exemplo, está cada vez mais radical. E pregam cada vez mais a guerra santa, que é a jihad islâmica. É uma era de religiosidade porque os cristãos se dizem supremos. E nós estamos neste caminho. É uma era de religiosidade porque o espiritismo está crescendo assustadoramente. E agora, você não precisa ser espírita declarado de carteirinha. Você pode ser católico, evangélico, maçom, budista, brahmanista, shintoísta, mas ser espírita. Jesus disse que essa seria uma era de angústia, porque também seria uma era de imoralidade. Irmãos, qual era o tamanho de Sodoma? A arqueologia nos diz que aquela cidade não podia ter mais do que 10 mil habitantes, no máximo, era daí para menos. Sodoma foi destruída, e o que é que destruiu Sodoma? Alguém pode me dizer? O que é que destruiu Sodoma? O que é que veio do céu? Fogo. Na verdade, quando a ciência se alia à Bíblia, e a Bíblia consulta a ciência, nós entendemos que ali na região do Mar Morto, existem as salinas, e essas salinas produzem um tipo de enxofre poderoso, altamente incendiário. Então o fogo que Deus usou provavelmente tenha sido o enxofre dessas salinas para destruir essa cidade, porque elas estão hoje, Sodoma e Gomorra, debaixo do Mar Morto, mas foram destruídas pela imoralidade. Irmãos, acredito que nós já ultrapassamos Sodoma na imoralidade. Você sabe muito bem do que eu estou falando. É uma era de poder. Países poderosos como os Estados Unidos, países arrogantes como o Irã, países autoritários como a Coreia do Norte, religiões dominantes. É ou não é uma era de angústia? O que é que vocês acham? Jesus acertou, irmãos. Ele disse aqui: e na terra angústia de nações. De nações. Em meio a esta situação, eu os levo a pensar na tríplice mensagem angélica. Lá em Apocalipse, no capítulo 14, nos versículos 6 em diante, a amada igreja conhece esses textos. Nós temos ali a primeira mensagem angélica, nós temos a segunda mensagem angélica e nós temos a terceira. A primeira mensagem angélica tem como centro o que mesmo? Você lembra? Você lembra? Qual é o centro da primeira mensagem? O centro da primeira mensagem angélica. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. A primeira mensagem angélica tem como foco o juízo de Deus. O juízo que Deus executa para com a raça humana, em todas as suas 3 fases. A segunda mensagem angélica, o profeta João diz que o segundo anjo está declarando assim: caiu Babilônia. Está dizendo que esse sistema corrupto, religioso corrupto mundial se esfacelará. E a terceira mensagem angélica, do terceiro anjo, está dizendo que se alguém adorar os poderes religiosos supremos do mundo, rotulados no Apocalipse como a besta, receberão o sinal. Não é assim? Concordam comigo? Muito bem, eu não estou lendo porque você já conhece isso. Mas o que você não conhece, talvez, é o que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 16, por favor. Nós encontramos a narrativa
em que o mundo estará vivendo a emoção desastrosa das 7 últimas pragas. E aqui, em Apocalipse 16, ainda sem citar o verso de propósito, o diabo procura fazer uma contrafação da Santíssima Trindade. Pergunto para esta igreja: de quem ou de quantos e quais são os membros da Santíssima Trindade? Quem são? Não, Santíssima Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Isto todos concordam, não é verdade? É esta trindade divina, esta união triuna entre estes 3 seres da divindade, que nós chamamos de Deus triuno, que governa tudo que nós conhecemos e sabemos. Ora, mas acontece que existe a tentativa de Satanás de criar uma outra trindade. Essa trindade para poder se contrapor à verdadeira trindade divina. E agora vamos ler Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. Abre sua Bíblia lá, por favor. Apocalipse 16, versos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ora, amada igreja, aqui está se propondo uma contrafação da Santíssima Trindade. Enquanto nós temos Deus o Pai, nós temos Deus Jesus Cristo e nós temos Deus o Espírito Santo, aqui a proposta de Satanás é que haja uma trindade falsa. A trindade falsa tem nome: dragão, besta e falso profeta. Assim como a trindade divina envia ao mundo 3 anjos com 3 mensagens poderosas que nós acabamos de aqui elencar, o diabo lança também a sua trindade satânica, e ela também envia não 3 anjos com 3 mensagens angélicas divinas, mas envia 3 espíritos imundos. Assim como esses 3 anjos têm a figura de anjo, e na verdade esses 3 anjos, eles representam a igreja. Concordam comigo? Não é isso? Satanás, a trindade satânica, envia 3 espíritos imundos que possuem uma semelhança. A mensagem de Deus é assemelhada a anjos. A mensagem do diabo é assemelhada a rãs. Rãs. Jesus, Deus e o Espírito Santo, anjos. O diabo, a besta, o dragão e o falso profeta, rãs. Deu para entender? Enquanto que a tríplice mensagem traz esta sequência de verdades, a tríplice mensagem falsa traz aqui 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e esses 3 espíritos imundos vão ao encontro de todas as nações, de todos os governos, de todas as religiões, de todas as empresas, de toda a ciência, de todas as organizações públicas e privadas, influenciando através de seus ensinos errados. Estou exagerando? O que é que vocês acham? Não. Basta, não sou contra conhecimento nem cultura, pelo contrário. Basta você assistir a uma aula em uma universidade de determinadas matérias e certos professores e verificar a tendência ao embasamento filosófico completamente evolucionista, ateísta, espírita ou satânico que ali é ensinado. Certo?
é a influência dos 13 espíritos imundos. Mas o que é que eles estão pregando no mundo? Enquanto a tríplice mensagem angélica fala do juízo, fala da queda de Babilônia e fala do sinal posto para aqueles que não aceitarem a verdade, os 13 espíritos imundos estão ensinando o seguinte: primeiro, estão ensinando um falso ensino. A Bíblia chama isso de a falsamente chamada ciência, doutrinas adulteradas. Esse tríplice engano está ensinando que é muito mais importante bens materiais do que os espirituais, e isso leva as pessoas ao consumismo, ao pós-modernismo, ao materialismo. Nações que há algum tempo atrás eram tidas como cristãs, católicas ou protestantes, agora são chamadas de pós-modernas, não querem saber de religião. Há um movimento na França para eliminar novamente Deus da consciência francesa. Há um embuste alemão para se eliminar a consciência da divindade da cultura alemã. E para eles isso é muito fácil, porque é um povo inteligente, rico, mas é um povo voltado para o materialismo. E olha que eu tenho ascendência alemã, estou falando de mim mesmo. A falsamente chamada ciência, pregada pelos espíritos imundos, está incutindo, através da literatura, através de toda a ciência, através da tecnologia, em todos os seus segmentos, o ocultismo, o misticismo e a prática daquilo que é paranormal. E vivemos isso, irmãos, em nossos dias. Exatamente em nossos dias. O tempo em que você está aqui hoje, vivendo no século 21, nesse mês de outubro, exatamente nesta época, tudo isso está acontecendo. Então agora, eu quero convidar você para enxergar a maior das profecias da Bíblia, que é a profecia da volta de Jesus. Você consegue pôr a tela para mim, por favor, a primeira tela, por gentileza. Abro a sequência visual da palestra que já estamos desenvolvendo com os irmãos, com estas 3 ponderações. Primeira delas: não está o mundo pronto para a colheita? Será que nós já não estamos prontos para a colheita final? Tem certeza? Será que já não é o momento do Senhor Jesus Cristo romper o universo estelar, entrar na nossa órbita, afastar as nuvens e aparecer em glória e majestade para todas as nações deste planeta e vir buscar a sua amada noiva? Segunda ponderação: por que nosso Senhor Jesus ainda não voltou? Eu cito mais uma vez uma frase que a minha esposa de vez em quando fala. Ela fala o seguinte: puxa vida, bem que ele já poderia voltar, né? Eu estou cansada, é assim que ela fala. Bem que ele já poderia voltar, aí tudo acaba e nós vamos para a eternidade. Desabafo dela. Mas, igual ao que ela está dizendo, milhões estão dizendo, de uma forma ou de outra. Por que o Senhor Jesus então ainda não voltou? Será que já não temos pecado suficiente, tragédia suficiente, sofrimento suficiente, luta suficiente? A vida é muito bonita, mas ela não é fácil ser vivida. A vida é maravilhosa, mas é difícil se manter vivo. Até para viver custa caro. E a terceira ponderação: pode ser, é provável que Deus tenha postergado a data do regresso do Deus Filho. Estamos esperando para estes dias, para estas semanas, para estes anos próximos, ou para esta geração, e talvez não aconteça, porque Ele postergou.
Já pensou nisso? Este é mais uma sequência deste seminário profético, a Igreja, o Mundo e os Últimos Dias. E o tema que estamos estudando nesta noite tem como título A Tardança. Postergou Deus o dia da volta de Jesus? Colocou mais para frente? Havia uma data, mas ele viu que a coisa estava feia e ele colocou para frente? Se colocou, ele avisou? Se não colocou, não colocou? Se colocou, Jesus sabe? Perguntinhas tão simples, não é? Se Jesus sabe, deveríamos saber? A tardança. Irmãos, nós somos uma igreja com um nascedouro profético. Grave isso na sua cabeça. Nós somos uma igreja com uma visão escatológica. Quando você abraçou esta fé, foi-lhe dado a capacidade de visualizar os acontecimentos do fim do mundo, de compreendê-los e discerni-los. Nós somos uma igreja com esperança messiânica. Estamos aguardando o Messias, expressão hebraica para o ungido. Mas é interessante que o Senhor Jesus Cristo, nas suas revelações proféticas, ele vai revelando para a sua igreja verdades à medida da nossa capacidade de compreensão. A verdade é uma só, mas a revelação desta verdade é progressiva. Você entendeu o que eu falei? A verdade é uma só, mas a compreensão desta verdade é progressiva. Por isso que existem pessoas que conseguem entender mais porque estão estudando mais. E precisam ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, discernimento. É interessante que as profecias bíblicas, principalmente as de Daniel, Joel, São Mateus capítulo 24, 2 Tessalonicenses e Apocalipse, estas profecias que estavam seladas, estavam guardadas, fechadas à compreensão humana, elas foram guardadas até a um tempo oportuno, que a Bíblia chama de tempo do fim, a fim de que elas sejam abertas ao exame, ao escrutínio, e nós possamos entendê-las de maneira especial. É por isso que é importante conhecermos este tema que você está vendo aí. Muito bem, irmãos, este pequeno visual nos mostra de maneira bastante clara aquilo que nós mais estamos esperando, a volta de nosso Salvador. Dentro desse contexto bíblico correto, onde nós iremos com certeza ser arrebatados para estarmos com o nosso Senhor nas nuvens dos céus e entrarmos com Ele na Canaã celestial, amém? Você gostaria de estar pronto para esse momento? Você quer estar lá para este momento? Quer você esteja vivo ou viva para presenciar os momentos finais da história deste planeta, ou quer você durma o sono da morte por algum tempo e seja ressuscitado para a glória de Deus, para se encontrar com Ele, aleluia. Mas irmãos, este evento da volta de Jesus pode nos despertar uma preocupação. Será que Jesus está tardando para voltar? Será que não é já o momento dele voltar? Bem, eu trago aqui para você um resumo da nossa temática desta noite. Estão aqui postulados 3 dos principais textos bíblicos que estamos estudando. O primeiro deles está aqui em Mateus capítulo 25 e o verso 5. Em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus faz a narrativa daquela parábola das 10 virgens, conhece? Já leu? Já entendeu? Já estudou? Aqui na parábola das 10 virgens, nós encontramos cenários interessantes como o esposo, as 10 virgens, as lâmpadas, o óleo, a noite, o clamor,
a expressão "aí vem o esposo", 5 virgens prontas e 5 virgens não prontas, despreparadas. As que estavam prontas tinham óleo em suas lâmpadas, e as que não estavam prontas não tinham azeite de reserva para suas lâmpadas. O noivo chega e as leva para o casamento. É essa a narrativa de Mateus 25, toda a narrativa do capítulo 25. E interessante que no verso 5, o Senhor Jesus frisa a seguinte frase: tardando o esposo. Quem é o esposo? Quem é o esposo? Pergunto para vocês. Jesus. Quem é a noiva? Onde se dá o casamento? Na terra ou no céu? No céu. O casamento se dá no céu. O noivo vem buscar a sua noiva e a leva para o céu, e agora o noivo toma posse do seu reino e introduz a sua noiva na Nova Jerusalém. O ato desta introdução da igreja, dos filhos de Deus, da Nova Jerusalém, é chamado de casamento. E a celebração desse casamento é a coroação dos filhos de Deus, as bodas. Mas é interessante que neste texto nós encontramos uma expressão: tardando o esposo. O que é tardar? O verbo tardar. O que é tardar? Me ajude. O que é tardar? Atrasado? Demorado? Demorado. Há uma diferença entre demorar e atrasar. Atrasar, existe uma hora marcada e a pessoa não chegou na hora marcada, isso é atraso. Mas demorar é demorar para chegar naquele compromisso marcado. Diz a Bíblia ali que o esposo tardou. Será que existe uma tardança para a volta de Jesus? Ele já deveria ter vindo e não veio? Houve uma tardança? É interessante que em Apocalipse 22, verso 20, o próprio Senhor Jesus, pela boca do profeta João, declara o seguinte: certamente venho sem? Ora, aqui está dizendo que ele tardou, aqui não tem demora. Existe um contraste aí? Parece que tem, não tem? Parece. Mas olha o outro texto. Este é o texto mais importante na sequência. 2 São Pedro, capítulo 2, verso 3. O texto diz assim: já de largo tempo não será tardia a sentença. Já de largo tempo não será tardia a sentença. O apóstolo Pedro, que aqui estava vestido da vestimenta de profeta, ou seja, estava recebendo uma orientação do Espírito Santo, está dizendo que em algum ponto da eternidade passada, a Santíssima Trindade se reuniu, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e traçaram um plano de salvação. Neste plano de salvação, qualquer raça que caísse em pecado seria resgatada pelo projeto de salvação, cujo centro era o sacrifício de Jesus. E ali, naquele plano, foi traçado o projeto do retorno de Jesus. Então, a volta de Jesus já está pré-determinada em algum ponto da eternidade passada, há muito tempo, antes mesmo deste planeta existir, antes mesmo deste sistema solar existir, antes mesmo do universo existir. Que incrível, não é? Que coisa impressionante. Um simples texto deste. Mas observe, por gentileza, este texto de Daniel. Em Daniel, no capítulo 12, no verso 9, o profeta Daniel, assistido pelo anjo Gabriel, declara estas palavras aqui. Melhor, ele ouve Gabriel dizendo isso, porque estas palavras estão fechadas e seladas até quando, igreja? Quando começou o tempo do fim? Você pode me responder? Quando começou o tempo do fim? Isso. O tempo do fim, o tempo esgotado, o tempo de término começou exatamente nesta data.
Então, nós já estamos há quase 190 anos vivendo dentro do tempo do fim. As palavras proféticas estariam seladas, fechadas à compreensão do entendimento humano até o início do tempo do fim. E nós já estamos há quase 190 anos dentro do tempo do fim. Em outras palavras, é tempo de conhecer. É tempo de saber quando ele vai voltar, como vai voltar, de que forma vai voltar e se houve uma tardança. Ora, meus irmãos, aqui há um detalhe muitíssimo interessante. Notem que o Senhor Jesus Cristo vai revelando verdades à medida da nossa capacidade de compreensão. Ele revela algumas coisas e oculta algumas verdades porque ainda não é o momento. Esse processo de revelar e ocultar verdades para a sua igreja é que muitas vezes nos deixa sem entender algumas verdades. Mas essas verdades, elas são ocultadas para o nosso próprio benefício. É por isso que ainda não sabemos o dia da volta de Jesus. É um negócio realmente muito incrível. Note aqui o que nós temos nesta tela. Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, planejou que certas verdades proféticas não cheguem ao nosso conhecimento por causa de 3 motivos. Primeiro, para evitar o desânimo de alguns. Irmãos, tem crente que diz o seguinte: se Jesus não for voltar na minha época, eu vou desistir da fé. Você já ouviu isso? Não? Eu já ouvi. Se Jesus não for voltar ainda na minha geração, eu não sei se vou aguentar. Ou então, eu gostaria que ele viesse na minha época, porque na época dos meus filhos ou na época dos meus netos, eles não estarão preparados. Já ouvi isso também. Então, para evitar o desânimo de alguns, ele segura algumas informações momentaneamente. Segundo, para que não haja especulações e distorções bíblicas. Muita gente poderia torcer as informações e poderia usá-las de maneira inadequada. E em terceiro lugar, para que o conhecimento preciso do tempo profético referente ao segundo advento chegue ao povo santo de Deus no momento oportuno, no momento certo. Este é o grande ponto. Agora, aqui nós encontramos um detalhe muito interessante. A parábola das 10 virgens, conforme já citamos aqui há poucos instantes, ela abrange os seguintes temas. A parábola das 10 virgens, na verdade, está falando sobre o juízo investigativo. O esposo tarda porque ele está julgando a igreja de Deus. Enquanto ele julga, não termina o seu juízo. Assim que ele terminar o julgamento, acaba o juízo e ele volta. Enquanto ele está julgando, temos tempo para a salvação. Então, ele está tardando o julgamento dos vivos, justamente por um ato de misericórdia para nós. Segundo, a parábola das 10 virgens, ela fala do fim da graça. O fim do tempo de graça, o fim de oportunidade. Terceiro, a parábola das 10 virgens, ela entra no tema do tempo de angústia, onde nós viveremos pela fé sem um intercessor, após o fechamento da porta da graça. E quarto, a parábola das 10 virgens abrange o tempo das 7 pragas que cairão neste planeta, a partir dos 1900. A partir de 1900, as pragas cairão sobre este planeta e já estão caindo, já estão atingindo vários países e várias situações. É verdade isso? Irmãos, eu estou falando uma grande bobagem aqui para vocês. Vocês estão engolindo. As 10 pragas começaram a cair a partir do ano de 1900 e estão atingindo várias nações com intensidade tremenda. Está aumentando. É verdade ou não? Não é verdade, irmãos. Não é verdade. As 10 pragas, ou as 7 pragas, só cairão após o fechamento do tempo de graça.
E a parábola das 10 virgens fala sobre isto. E ela abrange também o segundo advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus amados irmãos, existiram 3 ocasiões em que 3 personagens especiais, servos de Deus, ficaram sabendo quando é que o Senhor Jesus irá voltar. E aqui eu quero dizer para você quem são eles. Primeiro, a data exata do segundo advento já foi revelada em 3 situações passadas para 3 personagens especiais. 2 deles são bíblicos e o terceiro é contemporâneo, embora já tenha falecido. Em Daniel, capítulo 12, aqueles versos que você está vendo lá, versos 5 a 9, se consigo enxergar corretamente, aqui o profeta Daniel, em visão, ouviu claramente que o Senhor irá voltar em determinada data. Vamos ver? Abra sua Bíblia aí, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Em Daniel, no capítulo 12, versos 5 a 9. Você está em Apocalipse, é que a sua Bíblia ainda está aberta aí. Você vai agora para Daniel. Por gentileza, localize esse texto impressionante. Daniel, capítulo 12, versos 5 a 9. Todos encontraram? Vamos lá. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, este homem vestido de linho é Jesus, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Ou seja, quando é que o Senhor vai voltar? E ouvi o homem vestido de linho, que aqui é Jesus, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Verso 8. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Aqui, no verso 7, quando o Senhor Jesus levantou a mão direita e jurou por aquele que vive eternamente, o Pai, portanto um Deus como Ele, igual a Ele, semelhante a Ele, da mesma espécie que Ele, neste momento Ele revela, segundo diz a senhora White, Ele revela aqui o dia da sua volta para o profeta Daniel. Mas Daniel ouviu, mas não entendeu. É impressionante. Aqui, irmãos, você encontra um outro texto, em Apocalipse capítulo 10, versos 1 a 7. Vamos lá. Apocalipse capítulo 10. Estou correndo um pouquinho devido ao tempo que já acabou. Apocalipse capítulo 10. E os versos de 1 a 7. Queira, por favor, localizar o seu texto na Bíblia aí. Pronto? 10, de 1 a 7. E ouvi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas.
E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. João ouviu, mas não foi autorizado a revelar. Leia comigo de novo o verso 4, por favor. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. O tema aqui era a volta do Cordeiro triunfante. O tema que estava sendo estudado em Apocalipse 10 é a volta do Cordeiro triunfante após o livro de Daniel ter sido aberto e estudado. Era o livrinho pequeno. Então, Daniel fechou Daniel 12 dizendo que ele queria saber o dia da volta de Jesus. Ele ouviu lá no verso 7, mas não entendeu. E o Senhor, por meio de Gabriel, disse: você vai selar e fechar essas palavras até o tempo do fim. Agora, João está recebendo a mesma instrução. E aqui, os 7 trovões revelaram o dia da volta de Jesus. João ouviu, mas não foi autorizado a divulgar. E a profetisa do Senhor, a senhora Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, esse é um texto que nós pesquisamos bastante. Na página 76, está aí para você conferir. Ela tem aqui um texto muito interessante. Ela diz o seguinte: ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que eu saí da visão. Ela ouviu a data da volta de Jesus, mas após acabar a visão, a informação lhe foi tirada da mente. Mas ouviu. Isto significa que o dia da volta de Jesus já está programado em algum ponto da eternidade passada, naquele concílio, e apesar de nós não sabermos, ela vai acontecer, ele vai acontecer. Agora, irmãos, eu quero terminar a temática desta noite fazendo algumas correrias aqui nos meus slides. Vamos ver se eu consigo aqui entender. Aqui está o tema. Entender? Não, trazer para você. Aqui está o tema, o texto que eu entendo ser o central para o estudo desta noite. Já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, o apóstolo e profeta Pedro, em visão, inspirado pelo Espírito Santo e dirigido pelo anjo Gabriel, está dizendo que lá na eternidade passada no concílio foi programada a volta de Jesus. O Senhor Jesus Cristo olhou para todos os eventos do mundo com a sua capacidade de onisciência, de conhecer o futuro, de predizer o futuro, de enxergar o futuro, de conhecer o passado, de entender o presente. Ele olhou para tudo que existiria até a sua volta. Ele percebeu que em algumas situações ele deveria voltar, porque o mundo estaria maduro para a sua volta, porque o pecado já estaria muito grande, porque a sua igreja estaria sofrendo muito. Mas ainda assim, ele previu tudo isso e deu mais tempo. Dando mais tempo, ele colocou a sua volta mais para frente. E note bem, isso no planejamento feito lá no Concílio Celeste. E previu todos os atrasos da igreja, inclusive a nossa mornidão. É alguma coisa realmente incrível. Agora, eu quero terminar com essa tela aqui. Vamos ver se eu consigo trazer para você alguns acontecimentos históricos, acontecidos, ocorridos em nosso planeta, em que o Senhor Jesus desejou voltar, mas não veio. Conseguiu entender o que eu disse? Ele olhou para essas situações e ele desejou voltar, mas ele não veio. E por que não veio? Porque a igreja não estaria preparada. Quando é que ele viu isso?
naquele concílio celeste acontecido antes que o universo tivesse sido formado, quando o plano de salvação foi feito, e o Senhor Jesus se ofereceu para morrer pela raça que caísse em pecado porventura. Ali ele enxergou tudo isso. Olha o que ele viu lá, vamos ver lá. O Senhor Jesus Cristo desejou ter voltado logo no fim do primeiro século da era cristã, porque o apóstolo Paulo diz que todo mundo conhecido de então tinha sido evangelizado. Em 35 anos, a palavra de Deus foi pregada a todo mundo conhecido de então. E então o Senhor Jesus, amoroso como é, desejoso de buscar a sua igreja, quis ter voltado, mas não veio. Por que ele não veio? Ele queria voltar, mas o seu povo não estava preparado. Você consegue entender a beleza disso? A maravilha que é isso aqui? Houve uma outra situação. No século XVI, em 1517, mais especificamente, Martinho Lutero, um padre católico, descobre a salvação pela graça por meio da fé, joga todas as tradições romanas e se torna um ardoroso defensor da salvação pela graça. Começou o movimento protestante. Abalou a Alemanha, abalou a Europa, abalou a América do Norte, abalou a Inglaterra e alguns pontos da terra, não todos. Jesus quis voltar neste período. Ele ficou tão feliz, que ele quis voltar neste momento. Mas ainda assim, ele não veio. Ele não veio. Em 1844, está aqui, ó. Em 1844, após a pregação milerita que sacudiu os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra e partes da Europa, e todo mundo esperava a volta de Jesus para este ano, e a data foi até marcada, 22 de outubro de 1844. Neste grande reavivamento incrível, sabem quantas pessoas naquela época estavam esperando a volta de Jesus nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, em partes da Europa Ocidental? A história nos diz que havia cerca de 50 milhões esperando a volta de Jesus. Quando houve o desapontamento, esses 50 milhões se afastaram da fé milerita. E um grupo pequeno ficou, 50 mil pessoas. E desse grupo pequeno, assim que começaram a marcar uma nova data e não veio, desistiram e ficou um grupo mais reduzido ainda, um punhadinho. Ellen Harmon, Tiago White, José Bates, Loughborough. Um punhado. Estes são os pais da igreja. Jesus desejou ter voltado em 1844. Ah, como ele quis! Ele quase que deu a ordem aos anjos, quase que preparou tudo. Mas ele não veio. Por quê? Como é que é, irmã? Ainda tinha a senhora para ser salva, é verdade. Ele desejou ter voltado após a evangelização ocorrida até 1844. Olha o texto, esse eu coloquei aqui para você enxergar. Olha lá. Houvessem os adventistas, todos os adventistas do movimento de 1844, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência que Deus lhes abria o caminho, a obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe seu galardão. Não era a vontade de Deus que a vida de Cristo houvesse sido assim retardada. Quando que ele quis voltar? 1884. Houve uma maciça pregação do evangelho. A igreja do advento estava novinha, mas mandando missionários para o mundo inteiro. Ele ficou tão feliz, queria voltar. Vou buscar o meu povo. Mas não veio. Por quê? Antes de terminar aqui, eu já vou lhe dizer uma grande diferença. Existe uma diferença entre desejar vir e a igreja estar pronta. Ele desejou voltar. Seu amor fremia pelo povo de Deus. Mas quando ele viu o preparo da igreja, ainda não dá para ir. Não dá para voltar. Consegue entender isso? Outra ocasião onde ele desejou voltar.
1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de pessoas perderam a vida. 80 milhões de pessoas ficaram sem casa, sem cidades, sem moradia. O mundo entrou num caos miserável, coisa tremenda, muito sofrimento. E ele quis voltar no final da Segunda Guerra Mundial. Desejou voltar, mas não veio porque a sua igreja não estava pronta. Ano 2000. Não é à toa que a expectativa do fim do mundo para o ano 2000 corria solta na década de 90, na década de 80, na década de 70. Os principais futuristas todos jogavam o fim do mundo para o ano 2000. Quem é daquela época lembra, ou já ouviu e viu alguma coisa a esse respeito. Existe até um ditado, dizem que esse ditado é católico, não tenho certeza se é, mas alguém inventou isso, correu o mundo. Até 1000 chegará, 2000 não passará. Lembra disso? Lembra disso? Então, os nossos irmãozinhos ali de cabelinho dourado, como eu também, lembram disso, né? Os meninos mais novos aqui não lembram, não sabem disso. Era a expectativa do fim do ano, do mundo para 2000. Na verdade, Jesus quis ter voltado nesta data aqui, ó. Mas não veio. E por quê? Desejou. Mas a realidade é que o seu povo no ano 2000 ainda não tinha cumprido a missão. E agora, eu cito um outro. Você já ouviu esse acontecimento tantas vezes, mas tantas vezes, você nem sequer se deu conta. Mas o atentado terrorista nas Torres Gêmeas de Nova York, em 2011, ali está, não é? 2001, perdão, em setembro de 2001, esse atentado terrorista que liquidou aquelas torres gêmeas, aqueles 2 edifícios altíssimos, mais de 10 mil pessoas que estavam nos 2 edifícios morreram. E a consequência é que, após isso, a maior potência política, econômica, militar e industrial do mundo no século 20 e 21, os americanos, começaram uma guerra contra o terror. A partir daí começou a guerra Irã-Iraque, a guerra do Afeganistão, a guerra no Iêmen, não é? Começou a Primavera Árabe, uma porção de revoluções nos países árabes que atingiu quase 15 países árabes, milhares de pessoas morreram nessas revoluções, não é? E até hoje nós sofremos a consequência desse atentado terrorista. Na onisciência de Jesus, o Senhor previu todos estes desastres, sabedor de que milhares morreriam por causa deste atentado infame, desejou ter voltado. Desejou, mas viu que nós não estaríamos prontos. Esse é o texto que nós concluímos a temática desta noite. Em Apocalipse 10, versículo 7, nós já lemos esse texto. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, dirigido pelo anjo Gabriel, diz lá que nos últimos dias se cumprirá o segredo de Deus. O que significa isso? Saberemos o dia e a hora da volta de Jesus. Mas quando é que isso será revelado para a igreja? Talvez algumas horas, ou alguns dias, ou algumas semanas antes da volta dele. Ele vai dizer quando ele vai voltar. Ele vai dizer para nós, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais ali. Não, estou tentando travar aqui. Ok. Somente nesse momento é que para toda a sua igreja ele vai dizer o dia da sua volta. Já teremos sido selados, já teremos recebido a chuva serôdia, já teremos sido sacudidos, já teremos recebido o alto clamor, teremos pregado o evangelho, já estamos com a nossa salvação garantida, já estamos prontos para o arrebatamento, só falta ele voltar. E então o que ele diz? Eu vou voltar no dia 22 de outubro de... Querem que eu fale para vocês? Não vou falar não. Não vou dizer. Vocês estavam curiosos, não é? Alguns adventistas românticos, sabe esses irmãos românticos apaixonados pela Bíblia? Aqui tem um monte deles. Sabem que o Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus numa sexta-feira. Ele subiu aos céus numa sexta-feira. E o derramamento do Espírito Santo no cenáculo aconteceu num sábado.
Interessante, não é? Então, alguns românticos diziam o seguinte: ele vai voltar, não sabe. Não sei. A verdade é a seguinte: saberemos o dia e a hora da sua volta, para confirmar a nossa salvação. Mas como nós saberemos? Estaremos em algum ponto deste planeta. Esta linda igreja de vocês aqui, bonita. Quando eu estava chegando aqui, eu falei para minha esposa: bem, olha que templo bonito, né? Como eles evoluíram, como está ficando bonito, grande, um negócio maravilhoso, para a glória de Deus, não é? Mas irmãos, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Bom ou mal? É bom, não é? Enquanto der, a gente vai ficando por aqui. Mas a voz de Deus irá acontecer no céu, na forma de um trovão, diz o livro Grande Conflito, nas últimas páginas, no seu último capítulo. A voz de Deus irá soar no planeta como um trovão. Os ímpios perdidos vão entender, vão ouvir como se fosse um gigantesco trovão, mas eu e vocês vamos ouvir e vamos entender e vamos discernir. O Senhor falará, dirá para nós, para a sua igreja, que não é só essa quantidade que tem aqui. Muitos irmãos de outras igrejas virão, muitos irmãos de outras seitas virão, muitos irmãos agnósticos virão, muitos pentecostais virão, muitos romanistas virão, muitos budistas virão, muitos espíritas virão, se converterão. E essa massa incrível de salvos, agora perseguida pela tríplice união do dragão, da besta e do falso profeta, essa massa incrível de salvos vai ouvir o dia e a hora da volta de Jesus. E junto com essa declaração, a tábua da lei de Deus e o quarto mandamento brilhando num foco extraordinário, selando o concerto que um dia ele prometeu fazer com a sua igreja e seu povo. Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? Mas somente para aqueles que receberem o Espírito Santo na chuva serôdia. Agora, está aí na sua mão, meu bem? Pode me ajudar, por favor? Agora, eu gostaria... me dá aqui, não, me dê aqui umzinho aqui, por favor. Obrigado. Irmãos, não sei se você consegue enxergar. Eu tenho aqui um pequeno instrumentozinho. É uma velinha, tá? Tá aqui, ok? Uma velinha pequenininha, uma velinha bem preparadinha, bem arrumadinha. Tem um pavio aqui. Esta vela é composta por 2 ingredientes. Ela tem uma parafina, que está aqui emoldurada. Ela tem um pavio no centro dela. Este pavio está centrado aqui dentro. Mas a vela só se torna uma vela útil quando ela é acesa. Pode acender para mim, meu bem, por favor? Como as esposas são importantes para nós, né? Não sei o que eu faria sem a minha mulher. Irmãos, eu dependo dela em tudo. É complicado. Esse que vos fala não sabe fazer nada, ela faz tudo. Você também é assim para o seu marido? Marido, você também é meio assim, caidão pela mulher que nem eu? Ó, irmãos, tá aqui. Vê se isso aqui consegue segurar aqui. Se apagar, a gente acende de novo. Agora a vela está completa. Posso pedir para você apagar a luz da nave da igreja, irmão diácono, por gentileza? Não assusta não. Pode apagar tudo, irmão. Isso. Ok? Tá bom, deixa só a recepção ali, caso apareça alguém, não ficar achando estranho, né? Muito bem, tá aqui. A vela agora está completa. Eu tenho a parafina, eu tenho o instrumento de acendimento, que é este pavio, e eu tenho o fogo. Eu tenho a luz. Correto? Muito bem. Note que a vela, à medida que vai se consumindo, vai alimentando esta chama. Nós estudamos aqui que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Lembra-se? O Espírito Santo não tem matéria, ele não tem forma física, mas é uma personalidade tão real quanto Jesus e quanto Deus o Pai. Mas ele é diferente, distinto, porque enquanto as duas outras personalidades podem ser mensuradas, o Espírito Santo não pode ser mensurado, não pode ser medido, não pode ser pego. É um mistério divino incrível, mas ele é representado pelo fogo.
Note que o fogo está consumindo a vela. Mas por quê? Porque o fogo é alimentado pela vela. Enquanto houver algo para ser alimentado, o fogo continua aceso. Aqui está o fogo do Espírito Santo, consumindo os pecados do pecador, para que ele possa ser limpo para a glória de Deus e ser tomado por completo pelo fogo do Espírito Santo. Agora, isso pode ser ampliado. Você quer ver como? Eu vou convidar você para ficar em pé agora, pode ser? Aqueles que puderem. Eu vou pedir para que minha esposa, por favor, meu bem, passa aqui para os irmãos. Isso, ajuda ela aqui. Cada um de vocês agora vai receber um instrumentozinho desse aqui. Por favor, irmãzinha, passa aqui para os irmãos. Se tiver mais algum irmão que quiser ajudá-las aqui, fica mais rápido ainda, vai. Vai entregando uma velhinha para cada um. Se tiver algum irmão lá na galeria, eu estou enxergando uns dois lá, não sei se tem. Por favor, quiser descer aqui, eu fico agradecido. Isso. Recebam, por favor, este símbolo do Espírito Santo. Este símbolo do Espírito Santo. Isso. Ninguém pode ficar de fora. Todo mundo tem. Márcio, você tem o seu? Irmão da filmagem tem o seu? Tem? Beleza? Muito bem. Todo mundo recebeu? Lá no fundo tem mais alguém? Aquele moço ali está com a mãozinha levantada. Rubens não recebeu ainda. Entrega para ele aí. A esposa dele recebeu? Irmãzinha, você recebeu? Falta para mais alguém? Todo mundo recebeu? Agora, notem. O Espírito Santo é quem nos ilumina, nos orienta, ele nos revela Jesus, ele nos alimenta com a fé bíblica, e é ele que nos prepara para vivermos as grandes emoções dos eventos finais. É o Espírito Santo que nos prepara para a volta de Jesus. Se nós não tivermos preparo para o Espírito Santo, não receberemos o Espírito Santo e não receberemos a chuva serôdia, mas eu posso repartir o que tenho. Isto. Ok, agora vocês dois, virem para trás e passem para os irmãos que estão atrás de vocês. Podem passar, por favor, por favor. Isso, vai passando. Esta é uma fé partilhada. Nós não podemos viver a fé dos outros, mas podemos ajudá-los, podemos ensiná-los, podemos mostrar o caminho da salvação, podemos mostrar o caminho da verdade. Quando apenas uma velhinha estava acesa, havia apenas um ponto de luz nesta igreja, mas agora já existem vários. Assim o Espírito Santo precisa estar com toda a igreja, em todos os membros, em todos nós. Isso, você que recebeu, por favor, vá retransmitindo a chama que representa o Espírito Santo. Todos agora receberam? Todos têm a sua chama acesa? Muito bem. Muito bem. Irmãos, como está a sua santificação? Como está o seu preparo para o recebimento da chuva serôdia? Como está o seu preparo para os últimos acontecimentos? Não se engane, possivelmente sejamos a última geração deste planeta. Possivelmente. Mas mesmo que nós não o sejamos, nós temos a obrigação de nos prepararmos. O Espírito Santo arde em sua vida, assim como ele arde nesta vela, ou seja, esta chama arde sobre esta vela. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Como está o seu preparo? Como está a sua busca? Se em algum ponto você está precisando de renovação espiritual, é o momento. É o momento. E agora eu quero pedir para você, nós vamos fechar os olhos e nós vamos orar neste momento.
Eu vou dar a você 30 segundos de uma oração silenciosa. E depois vamos orar, despedindo-nos deste encontro e desta temática. Maravilhoso Espírito Santo, precioso Consolador, querido refrigério, revelador do Senhor Jesus, prometida bênção, fonte da santificação. Estamos nesta noite reunidos na casa do Pai Celestial, do nosso Pai. Estamos proclamando que Jesus é o nosso Salvador, mas precisamos do preparo necessário para estarmos em condições de sermos arrebatados. Por isso, ó querido Espírito, ajuda-nos. Temos tantos pecados, temos tantas falhas. Nossa vida não está bem. Estamos tentando, mas a luta é enorme. Suplicamos que o de nós tenha misericórdia. Entra em nossa mente neste momento, em todas as áreas da nossa mente. Vá fazendo a tua obra, limpando-nos do pecado, direcionando a nossa vida para a tua verdade e ajudando-nos para que nós estejamos mais próximos de ti. Sejamos um povo consagrado, um povo de fé, um povo de oração, um povo de esperança, um povo evangélico, um povo que transmite a tua palavra verdadeira. Tenha misericórdia desta tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia deste rebanho. Tenha misericórdia, Senhor, dos teus filhos aqui, dos jovens, das crianças, dos adultos, dos irmãozinhos, das irmãzinhas, do pastor desta igreja, da liderança desta igreja. Aviva a tua obra neste lugar e faça desta igreja uma igreja poderosa, não apenas poderosa em palavras, mas poderosa em obras, poderosa em fé, poderosa em graça, poderosa em evangelismo, poderosa em ganho de almas. E enquanto isso, Senhor, vai nos preparando. Não queremos sofrer a profecia do ladrão na noite. Queremos estar prontos para te receber, para receber os chuveiros de graça. Por isso tenha de nós misericórdia. Pois é em teu nome, em nome de Jesus, é no poderoso nome de Jesus, é no poderoso nome de nosso Pai Celestial, e é pelo teu poder que nós clamamos, ó Espírito Santo, e agradecemos. Amém, amém e amém. Muito obrigado, amada igreja. Do jeito que estamos assim, apanhe seu material, apanhe sua Bíblia. Eu vou estar à porta para te cumprimentar, mas não apague a vela não, deixa ela apagar sozinha lá fora, ok? Vamos saindo assim em oração, para nos encontrarmos amanhã às 19 horas no último tema desta sequência.